Olá, irmãos, irmãs, paz seja convosco, amém? Espero encontrar vocês bem em mais um vídeo aí do nosso devocional em nome de Jesus. E o tema do nosso devocional de hoje é: o cristão, ele não inverte os valores. Nós vamos ler lá em Mateus capítulo 6, versículo 19 até o versículo 24. Nós vamos lendo aí os tópicos, tá? Os versículos aos poucos, para a gente ir comentando durante aí a leitura dos versículos. O primeiro versículo, Mateus capítulo 6, versículo 19, diz assim para nós: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Então a palavra de Deus está dizendo para nós aí que nós não devemos acumular tesouros na terra. Em qual sentido? No sentido de que aqui eles são provisórios, eles podem ser tirados de nós. Mas tem algo que não pode ser tirado de nós, que é a nossa espiritualidade na presença de Jesus Cristo através do sacrifício dele na cruz do Calvário. Então Jesus está falando muito disso. Por que Jesus está falando muito disso para nós? E nós estamos falando da palavra dele hoje. Porque a gente sabe, nossa cultura, né, que o ter muitas das vezes é muito relacionado com o ser. E Jesus está dizendo o contrário, que você não precisa ter tudo que você almeja, que você deseja. Você não precisa ter poder, ter dinheiro, ter influência, ser rico e poderoso, como muitos almejam, né? Para ser um cristão verdadeiro. Então, essa cultura, né, desse ter, né, relacionado com o ser, não existe para Jesus. Você não precisa de bens materiais para conquistar o seu lugar no céu. É apenas entender que Ele é o único salvador da sua alma, é Ele que pode te trazer essa salvação. Então, quando a Bíblia ensina que o espiritual vale mais que o material, Ele está dizendo para nós que o nosso valor, os valores que a gente tem que dar, é muito mais para Deus, em primeiro lugar, do que para as coisas deste mundo. Tanto as materiais, os bens materiais, as coisas que às vezes as pessoas relacionam com prosperidade, né? Mas a maior prosperidade que a gente pode adquirir na nossa vida é nunca, né, permitir que nada, os bens materiais, as circunstâncias ou as dificuldades nos tirem e nos afastem da presença deste Deus que nós servimos. É isso que a gente deve praticar e fazer em nome de Jesus. Então Jesus está dizendo aí, olha, não acumule tesouro na terra. Porque a verdade quem prioriza os tesouros dessa vida, dessa terra, né? A gente sabe que eles são provisórios, que alguém pode roubar, que a gente mesmo, se descuidarmos, podemos perder, né, com atitudes erradas que nós temos aí com relação a eles. Mas, né, a nossa vida espiritual não pode ser perdida, né, e não foi comprada também com bens materiais. Ela não pode ser perdida, né, através de coisas materiais, e também não foi adquirida por coisas materiais. A nossa salvação foi adquirida pelo sacrifício imerecido de Jesus no Calvário. Não acumular tesouros na terra, porque eles são provisórios. Se dedicar e buscar o quê? O espiritual, que é muito mais importante, então, que o material. Então, quando Jesus está falando isso, ele não está condenando você a ter bens materiais, mas ele está dizendo que o amor e a dedicação a esses bens, ele pode se colocar na frente do amor a Deus, né? Então, desfrutar daquilo que Deus nos dá, de bens materiais, com o nosso trabalho, com dignidade, é muito bom, é muito interessante, não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que as nossas prioridades que não devem ser essas, a nossa prioridade tem que ser o espiritual. Por que ele falou isso? Porque ele sabia certamente, né, que a igreja chegaria a um ponto de valorizar mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. E outra coisa que ele fala para nós aí no versículo 20, então, não junteis tesouro na terra, mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem
consomem e onde os ladrões não podem roubar. Ou seja, o céu é eterno e as coisas dessa terra são provisórias e nós aqui somos só os mordomos dela. Aí no versículo 22 ele diz, olha, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu coração será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão essas trevas? Então diz a palavra de Deus aí para nós, que ao contrário, o tesouro colocado nos céus, ele está seguro, né? Ele está protegido pelo poder de Deus através aí de uma eternidade, e o nosso lugar, segundo a palavra de Deus, já está preparado no céu, se nós formos fiéis a ele, né? Então, nós temos que ter um outro cuidado. Acumular tesouros no céu? Sim, sempre. Agora, um outro cuidado que a gente leu aí a partir do versículo 22. Cuidado com a cobiça dos olhos. Porque a cobiça dos olhos pode te trazer muitos problemas, porque é justamente ela que pode trazer perdição para a sua vida. Então, qual que é esse cuidado com a cobiça dos olhos? Será que Jesus, ele está falando a respeito o quê? Da cobiça dos olhos. Ambição. Então tem uma ambição que pode ser aí positiva, né? Existe a ambição positiva e a ambição, ela pode ser também negativa. A boa ambição é resultado de um bom olho. E a má ambição, ela é resultado de um olho mau, ou seja, o olho bom é aquele que tem um bom coração. O olho mau é aquele que olha, né, com um mau coração. Então, ter bens entra pelos nossos sentidos, né? Nesse texto mostra que é através da visão, é claro, né? Como que nós desejamos alguma coisa material? É vendo alguém ter, é vendo uma propaganda, né? É vendo o bem-estar natural que aquilo pode trazer de benefício para a nossa vida, né? Material. Então, tudo isso vem pelos olhos, pela cobiça dos olhos. E essa cobiça dos olhos, a palavra de Deus está alertando para nós aqui que a gente tem que ter cuidado com ela, porque ela também pode nos tirar da presença de Deus. Então, essa tentação de ter bens, né? Ela entra por onde? Ela entra pelos sentidos, né? Aquilo que a gente vê. Não é assim quando a gente vê uma comida gostosa, uma comida boa, você olha, ela tá tão apetitosa, tão saborosa, aí você sente o aroma, poxa, que cheirinho gostoso, né? E te dá então aquela vontade de degustar aquela comida, de participar daquele banquete. Por quê? Porque tudo isso entrou no seu corpo físico através dos seus sentidos, né? É do olfato, é da visão. Muitas das vezes você pega alguma coisa e acha, nossa, eu queria tanto ter isso aqui, né? Do tato. Então, nós precisamos ter esses cuidados, né, na nossa vida, porque luz e trevas, né, eles são incompatíveis. Então, o nosso olhar, ele tem que ser controlado. A nossa ambição, ela deve ser controlada para que ela mesma não nos cause um dano capaz de nos tirar da presença de Deus. Então, o apóstolo Paulo mesmo orientando a igreja, né, sobre essa cobiça, essa vontade de adquirir coisas materiais a qualquer custo, diz: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém de Deus, do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça, eles são passageiros, eles passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Está lá em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17. Então a gente tem que ter um filtro dos nossos olhos e dos nossos sentidos, porque eles podem nos atrapalhar e nos tirar da posição que Deus quer para nós. E qual que seria essa posição, que é o último tópico para nós finalizarmos aí o nosso vídeo, né? Um só Senhor. Versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores,
porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, um só Senhor. Ele deixa claro que não tem como a gente servir a Deus ao mesmo tempo que a gente serve, então, as coisas deste mundo. E como nós estamos falando de bens materiais, as coisas materiais que muitas das vezes nos dominam e muitas das vezes, através dos nossos sentidos, eles nos tiram então da presença de Deus. Não tem como agradar dois senhores. Ou a gente agrada um e desagrada o outro fatalmente. Ou a gente desagrada o outro e agrada um. É assim que funciona. Então, na nossa oração, a gente vai pedir ao Senhor hoje que Ele nos abençoe, né? Que Ele nos ajude a valorizar mais o espiritual do que o material, porque o material, ele nos afasta muito de Deus. E existe uma guerra muito grande na nossa vida entre a carne e o espírito, e a gente já sabe disso, que a própria palavra de Deus, ela já nos orienta, nos alerta aí sobre isso. Então, o que Deus quer de nós? Deus quer de nós amor, Deus quer de nós dedicação, fidelidade, né? Então, se Jesus, ele é o nosso Senhor, ele é o dono da nossa vida. Não é um carro novo que vai medir, então, a presença de Deus na minha vida. Ah, se Deus, ele existe na minha vida, por que eu não tenho o bem tal? Por que eu não tenho o bem fulano de tal? Por que eu não tenho aquele bem tão precioso que eu tanto sonho e tanto desejo? Então, a nossa vida espiritual não deve estar ligada à nossa vida material. Ela não depende disso, ela depende de Jesus. Ela depende do valor que a gente dá à palavra de Deus. A nossa vida espiritual depende da nossa obediência à palavra de Deus. E não das coisas materiais que a gente possa adquirir ou não nessa terra, né? Então, se a gente pertence a Deus, a gente deve usar e ter uma boa mordomia das coisas que Ele nos entregou. E não ficarmos querendo algo sonhando com algo que a gente não tem. Se às vezes o que não valoriza. Eu tenho certeza que no momento que nós adquirimos alguma coisa, mas a partir do momento que nós obedecemos a palavra dele, o resto é lucro. O resto, se vier bens materiais a partir do momento da obediência a Deus, amém. Né? Mas não podemos permitir que esses bens materiais nos tirem da presença de Deus, em nome de Jesus. E nem muito menos relacionar eles à presença de Deus na nossa vida. Amém? Vamos orar então e agradecer a Deus. Eu sou muito grata por esses momentos que a gente está tendo aqui nesse vídeo. São vídeos rápidos, né? Mas que dizem e falam muito no nosso coração. E eu agradeço a Deus em nome de Jesus, glorifico a Ele pela sua vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse momento. Obrigada, Senhor. Porque hoje a Tua palavra nos alertou que nós devemos valorizar mais as coisas espirituais do que os bens materiais. Que eles não determinam, os bens materiais não determinam o nosso lugar no céu. Os bens materiais não podem comprar um lugarzinho no céu. É só o Teu sangue, é só o Teu sacrifício, é pelos Teus méritos na cruz do Calvário, Senhor, é que podemos então poder almejar sem o menor merecimento o nosso lugar no céu, que a Tua palavra diz que já foi preparado para nós. Então nós queremos tomar posse em nome de Jesus e pedir ao Senhor que todo atrapalho, os empecilhos, tudo aquilo que se levante contra a nossa salvação, seja bens materiais, sejam pessoas, sejam coisas, Senhor, em nome de Jesus, seja anulado do nosso coração, dos nossos sentimentos, para que nós possamos valorizar cada vez mais a Tua palavra em nós, Teu poder em nós, o Teu Espírito Santo em nós, o Teu agir em nós através do Espírito Santo, para que Ele possa se mover e ter liberdade de se mover na nossa vida, através do nosso espírito, da nossa alma, nos direcionando, nos capacitando, nos guiando e nos orientando. E em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a ter esse equilíbrio, colocar os nossos corações nas coisas espirituais para a glória e honra do Teu santo nome. Em nome de Jesus, nós te agradecemos na certeza da vitória. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.